Minha mãe narcisista dá em cima de todos os meus namorados porque acha que eu não mereço tê-los. Eu sou Emma, tenho 24 anos e venho lidando com esse pesadelo há 6 anos. Todos os caras que trouxe para casa receberam tratamento completo da minha mãe. Os abraços demorados, os comentários inapropriados sobre o quão bonitos eles são, do jeito que ela de repente precisa usar seus vestidos mais justos sempre que eles aparecem. Mas há 3 meses, finalmente decidi fazer algo a respeito. Eu estava cansado de ver relacionamentos potenciais desmoronarem porque minha mãe não conseguia lidar com o fato que alguém pode realmente querer ficar comigo em vez dela. Então, eu criei um plano que ou era brilhante ou completamente insano. Eu ia apresentá-la a um namorado falso. Tudo começou com meu ex mais recente, Tyler. Ele era um cara doce e genuíno que trabalhava como professor na escola primária perto do meu apartamento. Estávamos namorando há cerca de 4 meses quando finalmente criei coragem de levá-lo para casa para o jantar de domingo. Minha mãe Patrícia tinha 52 anos e ainda era absolutamente deslumbrante. Ela foi modelo aos 20 anos e nunca deixou ninguém esquecer isso. Mesmo agora, ela passava 3 horas todas as manhãs cuidando do cabelo e da maquiagem, treinou com um personal trainer 5 dias por semana e tinha um armário cheio de roupas que custavam mais do que o aluguel da maioria das pessoas. No momento em que Tyler entrou pela porta, pude ver o cálculo em seus olhos. Oh, meu Deus! Emma, você não me disse o quão bonito ele era, ela disse, puxando Tyler para um abraço que durou tempo demais. Eu entendo por que você está tão apaixonado. Durante o jantar, ela o bombardeou com perguntas sobre seu trabalho, seus hobbies e sua família. Coisas normais de se conhecer, exceto pelo jeito que ela ficava tocando o braço dele e rindo de tudo o que ele dizia. Como se fosse a coisa mais engraçada que ela já tinha ouvido. Sabe, Emma nunca traz ninguém para casa, ela disse a ele enquanto eu estava na cozinha pegando sobremesa. Eu estava começando a me preocupar que ela nunca encontraria alguém bom o suficiente para ela. Quando voltei com a torta, Tyler parecia desconfortável e minha mãe estava praticamente radiante. Depois que ele saiu, ela me encurralou no corredor. Ele parece legal. Querido, ela disse naquele tom que significava que ela estava prestes a dizer algo cortante. Talvez seja um pouco simples para você. Quero dizer, professor do ensino fundamental? Você provavelmente poderia fazer melhor. Esse era o padrão dela. Primeiro, ela flertava com eles para testar se eles responderiam à sua atenção. Então ela plantava sementes de dúvida na minha cabeça sobre se eles eram bons o suficiente para mim. Enquanto isso, ela começava a mandar mensagens diretamente para eles, inventando desculpas para convidá-los quando eu não estava por perto. Funcionou com meus 3 últimos namorados. Todos ficaram confusos e sobrecarregados pela dinâmica estranha com minha mãe. E, eventualmente, eles simplesmente desapareceriam em vez de lidar com isso. Mas Tyler era diferente. Ele realmente me contou o que estava acontecendo. Sua mãe tem me mandado mensagens, ele disse 2 semanas depois do jantar. Estávamos sentados na sala de estar dele e ele parecia genuinamente preocupado. Que tipo de textos? Ele me mostrou seu telefone. Mensagens da minha mãe perguntando sobre seus planos para o fim de semana, contando sobre aulas de yoga que ele poderia gostar, sugerindo que eles tomassem um café algum dia para conversar sobre a felicidade de Emma. Ela disse que quer ter certeza de que estou te tratando bem, disse Tyler. Mas algumas dessas mensagens parecem estranhas. Eu os folheei, sentindo meu estômago revirar. Ela estava sendo sutil, mas eu conseguia ver exatamente o que ela estava fazendo. Criando um canal de comunicação privado, posicionando-se como a mãe preocupada que só queria o que era melhor para mim. Não quero causar problemas entre você e sua família, disse Tyler. Mas isso parece inapropriado. É inapropriado, eu disse, e eu sinto muito. É exatamente por isso que normalmente não a apresento a ninguém. Isso já aconteceu antes? Toda vez. Tyler ficou em silêncio por um longo momento. Emma, isso não é normal. Você sabe disso, certo? Eu sabia disso. Eu sabia disso há anos. Mas saber que algo está errado e ser capaz de consertar são 2 coisas completamente diferentes. 3 dias depois, Tyler terminou comigo. Eu realmente me importo com você, ele disse. Mas não consigo lidar com sua mãe. As mensagens constantes, o jeito que ela olha para mim, as coisas que ela diz sobre nós. É demais, chorei por horas depois que ele foi embora. Não só porque perdi outro cara legal, mas porque percebi que passaria a vida inteira sozinha, a menos que descobrisse como lidar com minha mãe. Foi aí que eu tive a ideia do plano do namorado falso. Eu precisava de alguém que pudesse lidar com as táticas de manipulação da minha mãe. Alguém que não se sentiria lisonjeado ou intimidado pela atenção dela.
Alguém que pudesse fazer com que ela experimentasse o próprio veneno sem se envolver emocionalmente. O problema era que eu não conhecia ninguém assim. Então me lembrei de Alex Russo. Alex e eu éramos amigos na faculdade, mas perdemos o contato depois da formatura. Na época, ele estudava teatro e planejava ser ator. E ele era absolutamente lindo. Alto, cabelos escuros, olhos verdes. O tipo de sorriso que fazia com que os professores lhe dessem prorrogações em trabalhos que ele nunca havia escrito. Alex também era gay, embora não tivesse se aberto sobre isso na faculdade. Mantivemos contato pelas redes sociais e vi suas postagens sobre se assumir para a família e ir morar com o namorado Marcos. Mais importante, Alex era o tipo de pessoa que amava drama e não tinha paciência para pessoas manipuladoras. Enviei uma mensagem explicando minha situação e, para minha surpresa, ele se interessou imediatamente. Ah, querida, isso parece ser a coisa mais divertida que já fiz em meses. Ele respondeu. Marcos vai adorar saber disso. Quando começamos? Nós nos encontramos para tomar um café no fim de semana seguinte para planejar tudo. Alex estava ainda mais atraente do que na faculdade e tinha uma energia confiante que eu sabia que deixaria minha mãe louca. Então, qual é o objetivo aqui? Ele perguntou. Estamos tentando fazê-la recuar ou estamos entrando em modo de vingança total? Eu só quero que ela deixe meus relacionamentos reais em paz. Eu disse. Se ela estiver focada em você, talvez ela pare de sabotar minha vida amorosa real. Entendi. Então preciso ser charmoso o suficiente para chamar a atenção dela, mas indisponível o suficiente para frustrá-la. Exatamente. Nós elaboramos nossa história de fundo. Nós nos reconectamos por meio de amigos em comum. Estávamos namorando há 2 meses e as coisas estavam ficando sérias. Alex seria atencioso, mas não excessivamente afetuoso. Bem-sucedido, mas não chamativo. Interessado na opinião dela, mas não buscando sua aprovação. O segredo, disse Alex, é fazer com que ela sinta que está competindo com você. Tipo, eu poderia escolhê-la se ela jogasse bem as cartas. Isso parece terrível. É terrível. Mas é exatamente assim que o cérebro dela funciona, certo? Ela não suporta a ideia de que você tem algo que ela não pode ter. 2 semanas depois, levei Alex para jantar em casa. Minha mãe atendeu a porta com um vestido que eu nunca tinha visto antes. Seu cabelo e maquiagem são absolutamente perfeitos. Ela olhou para Alex e eu praticamente pude ver suas pupilas dilatarem. Você deve ser o Alex, ela disse, estendendo a mão como se esperasse que ele a beijasse. Emma me contou muito sobre você. Espero que sejam coisas boas, disse Alex, dando-lhe aquele sorriso de $1 milhão. E você deve ser Patrícia. Emma definitivamente não mencionou o quão linda sua mãe é. Eu vi minha mãe praticamente derreter. Ela riu como uma adolescente e nos conduziu até a sala de estar, entrando imediatamente no modo anfitriã. Durante o jantar, Alex foi absolutamente magistral. Ele perguntou à minha mãe sobre sua carreira de modelo, elogiou sua culinária e ouviu atentamente suas histórias sobre as pessoas fascinantes que ela conheceu ao longo dos anos. Mas ele também manteve uma mão no meu joelho, embaixo da mesa, e fez questão de me incluir em todas as conversas. Emma tem muita sorte de ter uma mãe tão interessante, ele disse. Eu consigo ver de onde ela tira tanta confiança. Minha mãe estava praticamente radiante. Ah, Emma sempre foi tão tímida. Eu continuo dizendo a ela que ela precisa se expor mais. Acho que Emma é perfeita exatamente como ela é, disse Alex, apertando minha mão. Mas eu adoraria saber mais sobre seus dias como modelo. Deve ter sido uma aventura e tanto. Durante a hora seguinte, minha mãe nos presenteou com histórias que eu já tinha ouvido 1000 vezes. Alex riu em todos os momentos certos, fez perguntas complementares e a fez se sentir a pessoa mais interessante do mundo. Depois do jantar, enquanto eu estava colocando a louça na máquina de lavar louça, pude ouvi-los conversando na sala de estar. Alex perguntou sobre sua rotina de exercícios e cuidados com a pele, dizendo que ela parecia pelo menos 10 anos mais jovem do que sua idade. Emma tem muita sorte de ter alguém que aprecia a qualidade, disse minha mãe. Eu definitivamente aprecio qualidade, respondeu Alex, e eu pude ouvir o sorriso em sua voz. Quando saímos naquela noite, minha mãe deu um abraço de despedida em Alex e disse que ele seria bem-vindo a qualquer momento. Ela gosta de você, eu disse enquanto íamos embora. Ah, ela gosta mais do que de mim. Você viu a cara dela quando elogiei o vestido dela? Ela já está planejando nosso caso. Que nojento! Essa é sua mãe. Nas semanas seguintes, o plano de Alex funcionou perfeitamente. Minha mãe começou a mandar mensagens para ele poucos dias depois daquele primeiro jantar. No início, mensagens inocentes, perguntando como estava o trabalho, compartilhando artigos que ela achava que ele poderia achar interessantes.
Alex me mostrou cada mensagem e elaborou cuidadosamente suas respostas para mantê-la interessada, mas não totalmente satisfeita. Ele era amigável, mas não flertava, apreciativo, mas não era persecutório. Enquanto isso, minha mãe começou a me tratar de forma diferente. Ela era mais legal comigo quando Alex estava por perto, quase como se estivesse tentando provar que mãe maravilhosa ela era. Ela parou de fazer pequenas críticas sobre minha aparência ou meu trabalho e realmente pareceu me ouvir quando eu falava. Ela está se apresentando para ele, explicou Alex. Ela quer que ele a veja como uma mãe incrível e solidária para que ele pense que ela tem potencial para um relacionamento. Estava funcionando tão bem que quase esqueci que tudo era falso. Então minha mãe piorou. Ela começou a inventar desculpas para aparecer no meu apartamento quando sabia que Alex estaria lá. Ela trazia compras que eu não tinha pedido ou dizia que estava por perto e queria cumprimentá-la. Sempre bem vestida, sempre com algum pequeno presente ou mimo para Alex. Sua mãe me trouxe biscoitos caseiros, Alex me contou depois de uma de suas visitas surpresa. Ela ficou 2 horas falando sobre o quanto está preocupada que você não esteja comendo o suficiente. O que você disse a ela? Eu disse a ela que estou me certificando de que você esteja bem cuidada. Isso pareceu frustrá-la. O ponto de ruptura ocorreu 6 semanas depois do início do nosso relacionamento falso. Minha mãe me ligou numa terça-feira à tarde, chorando. Emma, preciso te contar uma coisa. Ela soluçou ao telefone. Acho que estou me apaixonando pelo Alex. Meu estômago embrulhou. Mãe, do que você está falando? Eu sei que está errado. Eu sei que ele é seu namorado, mas não consigo evitar o que sinto. Ele é simplesmente maravilhoso e realmente me entende de uma forma que a maioria dos homens não consegue. Mãe, você o conhece há 6 semanas. Às vezes é só isso que é preciso. Olha, eu não quero te machucar, mas acho que o Alex também pode ter sentimentos por mim. Pelo jeito que ele olha pra mim, pelas coisas que ele diz, acho que ele só está ficando com você porque não quer ferir seus sentimentos. Fiquei em silêncio por tanto tempo que ela perguntou se eu ainda estava lá. Estou aqui, eu disse finalmente. Talvez devêssemos todos sentar e conversar sobre isso como adultos, ela continuou. Acho que se formos honestos sobre nossos sentimentos, podemos descobrir o que é melhor para todos. Naquela noite, liguei para Alex e contei a ele o que tinha acontecido. Ela quer ter uma conversa sobre sentimentos. Ele disse, isso é perfeito. Perfeito? Alex, isso é um pesadelo. Ela perdeu completamente a cabeça. Não, era exatamente isso que queríamos. Ela está tão obcecada com a ideia de roubar seu namorado que está disposta a destruir seu relacionamento para conquistá-lo. Agora podemos mostrar a ela exatamente como é. O que você quer dizer? Confie em mim, marque essa conversa. Este fim de semana, na sua casa. Diga a ela que discutiremos a situação honestamente. Não gostei da expressão nos olhos de Alex, mas eu estava muito envolvido nessa confusão para desistir agora. No sábado à noite, minha mãe chegou ao meu apartamento vestida como se fosse a um evento de tapete vermelho. Vestido preto justo, maquiagem completa, cabelo penteado em ondas perfeitas. Ela trouxe uma garrafa de vinho caro e uma energia nervosa que encheu a sala inteira. Alex chegou 1 hora antes e passamos o tempo discutindo seu plano. Eu ainda não tinha certeza, mas confiava que ele lidaria com a situação. Patrícia, disse Alex, levantando-se para lhe dar um abraço quando ela entrou. Você está absolutamente deslumbrante. Minha mãe praticamente ronronou. Obrigada, Alex. Você também está muito bonito. Nós nos sentamos na sala de estar, nós 3 formando um triângulo estranho no meu sofá e nas cadeiras. Minha mãe ficava olhando para mim e para Alex como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Então, ela disse finalmente. Acho que todos nós sabemos por que estamos aqui. Sim, Alex concordou. E quero que você saiba o quanto aprecio sua honestidade, Patrícia. É preciso coragem para admitir seus sentimentos. O rosto da minha mãe se iluminou. Estou muito feliz que você tenha entendido. Fiquei preocupado que você achasse que eu era terrível. De jeito nenhum. Aliás, acho que essa conversa já deveria ter acontecido há muito tempo. Alex estendeu a mão e pegou a minha, o que pareceu surpreender minha mãe. A questão é, continuou Alex, que eu também preciso ser honesto sobre meus sentimentos. Claro, disse minha mãe, inclinando-se para a frente esperançosa. Patrícia, você é uma mulher absolutamente incrível. Bonita, inteligente, sofisticada. Qualquer homem teria sorte em ter sua atenção. Minha mãe estava radiante, mas eu estava completamente apaixonado por Emma. O rosto da minha mãe caiu. Mais do que isso, continuou Alex, eu sou gay. O silêncio na sala era ensurdecedor. A boca da minha mãe abriu e fechou como a de um peixe. Desculpa, o quê? Ela finalmente conseguiu.
Eu sou gay, Patrícia. Sempre fui gay. Tenho um namorado chamado Marcos, com quem estou há 3 anos. Emma e eu estávamos fingindo namorar porque ela estava cansada de você sabotar seus relacionamentos reais. Minha mãe olhou para nós duas, seu rosto alternando entre confusão, vergonha e, então, pura raiva. É uma piada? Ela disse. Não é uma piada, Alex respondeu gentilmente. Emma me pediu para ajudá-la porque ela estava perdendo todos os caras bons que conhecia por causa da sua interferência. Ela pensou que se você se concentrasse em mim, poderia deixar a vida amorosa dela de lado. Você mentiu para mim por 2 meses. Mentiu para si mesmo por anos. Alex respondeu. Patrícia, você realmente acha normal competir com sua própria filha pela atenção masculina? Você realmente acha que é saudável sabotar os relacionamentos dela porque você não consegue lidar com o fato de não ser o centro das atenções? Minha mãe se levantou abruptamente. Não preciso ouvir isso. Não, você não precisa, Alex concordou. Mas talvez você devesse. Ela se virou para mim e eu pude ver uma dor genuína em seus olhos pela primeira vez em anos. Como você pôde fazer isso comigo? Ela perguntou. Como pude fazer isso com você? Eu repeti. Mãe, você afastou todos os caras com quem namorei desde os 18 anos. Você flerta com eles. Manda mensagens pelas minhas costas. Você os faz se sentir culpados por estarem comigo em vez de lhe dar atenção. Você sabotou 6 anos da minha vida amorosa. Eu nunca sabotei nada. Se aqueles meninos não conseguiam lidar com um pouco de atenção amigável da sua mãe, então eles não eram bons o suficiente para você de qualquer maneira. Atenção amigável? Alex riu. Patrícia, você me convidou para tomar um café 3 vezes. Você me enviou fotos sem camisa da sua aula de yoga. Você me disse que achava que Emma e eu estávamos nos contentando um com o outro. O rosto da minha mãe ficou branco. Eu nunca te enviei fotos sem camisa. Alex pegou o telefone e mostrou as mensagens a ela. Minha mãe realmente havia enviado a ele várias fotos de suas sessões de yoga, usando sutiãs esportivos e leggings justas, com legendas sobre como os exercícios a mantinham jovem. Ela protestava semanalmente. Eles não estavam sem camisa. Patrícia, Alex disse gentilmente. Você é uma mulher linda, mas também tem idade suficiente para ser minha mãe. Esse comportamento não é lisonjeiro. É triste. Foi aí que minha mãe perdeu completamente o controle. Ela começou a gritar sobre como a havíamos humilhado, como a fizemos parecer uma idiota, como ela nunca nos perdoaria. Ela jogou a garrafa de vinho contra a parede, me chamou de filha ingrata e disse a Alex que ele era um pervertido por tê-la enganado. Estou indo embora, ela anunciou dramaticamente. E não espere que eu fale com você novamente tão cedo, Emma. Talvez quando você crescer e aprender a tratar sua mãe com respeito. Ela saiu furiosa, batendo a porta com tanta força que o cachorro do meu vizinho começou a latir. Alex e eu ficamos sentados em silêncio e atordoados por vários minutos. Isso foi melhor do que o esperado. Ele disse finalmente. Melhor? Ela jogou uma garrafa na minha parede, mas ela não vai incomodar seu próximo namorado. Acredite em mim, ela está envergonhada demais para continuar sua rotina habitual depois disso. Alex estava certo, mas não da maneira que nenhum de nós esperava. Durante as 3 semanas seguintes, minha mãe não entrou em contato comigo. Sem ligações, sem mensagens, sem visita surpresa. Foi o maior tempo que passamos sem nos falar desde que me mudei da casa dela. Eu estava começando a pensar que talvez finalmente tivesse conseguido me comunicar com ela. O choque de ser chamada tão publicamente a fez perceber o quão inapropriado seu comportamento tinha sido. Então recebi uma ligação da minha tia Linda, irmã da minha mãe. Emma, querida, preciso te contar uma coisa sobre sua mãe, ela disse. Ela está comigo desde a briga de vocês e conta a todos uma versão bem diferente do que aconteceu. O que você quer dizer? Segundo Patrícia, você trouxe para casa um homem gay e fingiu que ele era seu namorado porque estava com ciúmes da atenção que ele estava dando a ela. Ela está dizendo que você orquestrou tudo isso para humilhá-la porque não suporta que os homens a achem atraente. Meu sangue gelou. Não foi isso que aconteceu. Eu sei disso, querida. Mas ela está ligando para todo mundo da família, todos os amigos dela, até mesmo algumas pessoas do seu trabalho. Ela está se retratando como vítima de alguma brincadeira cruel que você fez porque é ciumento e imaturo. Eu me senti mal. Era exatamente esse tipo de coisa que minha mãe faria. Quando ela não conseguia controlar a narrativa por meio da manipulação, ela reescrevia a história completamente. Tem mais. Ela está postando sobre isso no Facebook. Nada que diga seu nome diretamente, mas qualquer pessoa que conheça sua família conseguirá entender do que ela está falando.
Postagens sobre como é difícil quando seus próprios filhos se voltam contra você, como algumas filhas não conseguem lidar com suas mães sendo atraentes. Passei o resto do dia atendendo ligações e mensagens de parentes que queriam saber meu lado da história. Alguns acreditaram em mim, mas outros pareciam achar que havia alguma verdade na versão da minha mãe. A pior parte foi ver como ela distorceu tudo nas redes sociais. Ela postou mensagens enigmáticas sobre traição familiar, compartilhou artigos sobre crianças narcisistas que abusaram de seus pais e recebeu dezenas de comentários de apoio de pessoas que não tinham ideia do que realmente tinha acontecido. Ela está fazendo exatamente o que fez com seus namorados. Alex destacou quando liguei para ele chorando. Ela está controlando a narrativa para parecer a vítima. Não posso lutar contra isso. Eu disse que ela é muito boa nesse jogo. Talvez você não precise lutar contra isso. O que você quer dizer? Quer dizer, talvez seja a hora de deixá-la vencer esta rodada. Ela quer se fazer de vítima? Deixe-a. Mas isso significa que ela também terá que conviver com as consequências do que ela alega ter acontecido. Não entendi o que Alex quis dizer até o dia seguinte, quando recebi uma ligação da minha prima Rachel. Emma, eu estava pensando no que sua mãe disse a todos, ela disse. E eu tenho que te perguntar uma coisa. Se Alex fosse realmente apenas um amigo que te ajudasse, por que sua mãe estaria flertando com ele? O que você quer dizer? Quer dizer, de acordo com a história dela, ela estava apenas sendo amigável com seu namorado e você ficou com ciúmes e decidiu humilhá-la. Mas se Alex é gay e você sabe disso, por que ela teria algum motivo para se sentir envergonhada por ser amigável com ele? Eu podia ouvir as engrenagens girando na cabeça de Rachel. A única maneira de sua história fazer sentido, continuou Rachel, é se ela estivesse fazendo algo inapropriado que tornasse a revelação embaraçosa. Caso contrário, descobrir que o namorado da sua filha é gay seria apenas engraçado, não humilhante. Outros membros da família começaram a fazer as mesmas perguntas. Quanto mais as pessoas pensavam na versão dos acontecimentos da minha mãe, menos sentido ela fazia. Por que eu faria um plano tão elaborado só para envergonhá-la se ela não tivesse feito nada de errado? Por que ela ficaria tão chateada por ter sido enganada se suas interações com Alex foram completamente inocentes? Por que ela estava ficando com Linda em vez de apenas rir de uma brincadeira inofensiva? Em uma semana, a narrativa da família começou a mudar. As pessoas começaram a perguntar diretamente à minha mãe o que ela tinha dito e feito para tornar a revelação de Alex tão embaraçosa. Ela não conseguia explicar sem admitir um comportamento inapropriado. Enquanto isso, comecei a namorar novamente. O nome dele era James, e ele era um advogado que conheci por meio de um amigo no trabalho. Fui completamente honesto com ele sobre minha situação familiar desde o começo, e para minha surpresa, ele achou toda a história mais divertida do que preocupante. Então sua mãe está sabotando seus relacionamentos e você contratou um ator gay para fingir ser seu namorado para lhe dar uma lição? Ele disse durante nosso terceiro jantar. Essa é a coisa mais brilhante que já ouvi ou a mais insana, provavelmente as duas coisas. Gostei. Demonstra criatividade e capacidade de resolução de problemas. James era diferente dos caras com quem eu tinha saído antes. Mais confiante, mais estabelecido em sua vida, menos propenso a se sentir intimidado pelo drama familiar. Quando finalmente o apresentei à minha mãe, 6 meses depois, a dinâmica era completamente diferente. Ela tentou sua rotina habitual, mas James a interrompeu imediatamente. Patrícia, é tão bom conhecer a mãe da Emma, ele disse quando ela lhe deu um de seus abraços demorados. Emma fala sobre você o tempo todo, mas quando ela começou a fazer perguntas pessoais sobre o trabalho e a família dele, James redirecionou toda a conversa para mim. Emma não me disse que estava interessada em história da arte, ele dizia quando minha mãe mencionava meu curso universitário. Conte-me mais sobre o que atraiu você para essa área. Emma, quando minha mãe tentou monopolizar sua atenção, James educadamente, mas firmemente me incluiu em todas as conversas. Essa é uma perspectiva muito interessante, Patrícia. Emma, o que você acha disso? No final da noite, minha mãe parecia frustrada e confusa. Suas táticas habituais não estavam funcionando, e James estava deixando claro que estava lá para me ver, não para ser encantado por ela. Depois daquele jantar, ela mal tentou interferir no nosso relacionamento. Ela ainda fazia comentários ocasionais sobre como James estava bem ou como ela esperava que eu não estivesse ficando sério demais, rápido demais. Mas o flerte agressivo e as mensagens inapropriadas nunca se materializaram. James e eu ficamos noivos 2 anos depois. Quando anunciamos isto à minha família, a resposta da minha mãe foi reveladora. Bem, suponho que ele seja aceitável, ela disse.
embora eu ainda ache que vocês dois são muito jovens para tomar uma decisão tão importante. Tínhamos 27 e 31 anos, mas aqui está a questão. Isso ainda me espanta em toda essa situação. Minha mãe nunca reconheceu o que ela estava fazendo com meus relacionamentos anteriores. Mesmo depois de tudo o que aconteceu com Alex, mesmo depois que a família a confrontou sobre seu comportamento inadequado, ela nunca admitiu que estava sabotando minha vida amorosa. Em sua mente, ela havia sido vítima de uma brincadeira cruel, não autora de anos de manipulação emocional. E de uma forma estranha, esse foi o resultado perfeito. Porque a incapacidade da minha mãe de se ver claramente também foi o que tornou o plano de Alex tão eficaz. Ela estava tão focada em manter sua narrativa de vítima que não podia arriscar se comportar da mesma maneira com James. Se ela começasse a flertar com outro dos meus namorados, isso minaria sua história sobre ser a parte injustiçada na situação de Alex. Seu próprio narcisismo a havia aprisionado em um comportamento melhor. O planejamento do casamento foi uma aventura por si só. Minha mãe tentou assumir vários aspectos do evento, sugerindo que precisávamos de um local maior, um fotógrafo mais caro, flores que seriam mais fotogênicas. Mas James tinha opiniões sobre tudo e não tinha vergonha de expressá-las. Patrícia, agradeço sua contribuição, mas Emma e eu já decidimos o cardápio, ele dizia quando ela sugeria mudar o serviço de buffet. Ou seja, essa é uma ideia interessante, mas estamos felizes com o nosso fotógrafo. Ela não conseguia flertar para conseguir o que queria, e ela não podia manipular James do jeito que ela havia manipulado meus namorados anteriores. Pela primeira vez na minha vida adulta, tive uma parceira completamente imune às táticas da minha mãe. O casamento em si foi lindo. Minha mãe se comportou adequadamente, embora tenha conseguido usar um vestido que, sem dúvida, chamava muita atenção para uma mãe de noiva. A família de James me amava. Meus amigos ficaram felizes por finalmente conhecer o cara que eu tanto elogiava, e até mesmo minha família extensa pareceu aliviada em me ver com alguém que claramente me adorava. Durante a recepção, minha mãe fez um discurso que foi realmente doce e apropriado. Ela falou sobre o quão orgulhosa estava de mim, o quão feliz ela estava em me ver com alguém que me apreciava, e como ela esperava ansiosamente receber James na família. Por um momento, pensei que talvez ela finalmente tivesse mudado. Então, durante o lançamento do buquê, ela se posicionou bem no meio de todas as mulheres solteiras e pegou minhas flores. Parece que sou a próxima, ela anunciou para a multidão, piscando para o irmão solteiro de James. Algumas coisas nunca mudam, mas aqui está o que aprendi com toda essa experiência. Você não pode consertar um pai narcisista confrontando-o diretamente. Eles apenas reescreveram a história para se tornarem vítimas. Você não pode mudá-los sendo uma filha melhor ou encontrando as palavras certas para fazê-los entender como o comportamento deles afeta você. O que você pode fazer é se proteger escolhendo parceiros que não caiam na manipulação deles e criando limites que impeçam que a disfunção deles destrua sua felicidade. O plano do namorado falso de Alex não curou minha mãe do narcisismo dela, mas mostrou a ela que suas táticas habituais não funcionariam com todos, e isso a forçou a modificar seu comportamento o suficiente para que eu pudesse ter um relacionamento normal. Esse é provavelmente o melhor resultado que eu poderia esperar. James e eu estamos casados há 3 anos. Temos uma filha de 1 ano chamada Sophie e minha mãe é absolutamente obcecada em ser avó. Ela toma conta de crianças 2 vezes por semana, compra para Sophie mais roupas do que qualquer bebê poderia precisar e posta fotos deles juntos constantemente nas redes sociais. Às vezes eu a pego olhando para James como se ela ainda estivesse calculando se conseguiria roubar a atenção dele se realmente tentasse. Mas então Sophie fará algo fofo, e minha mãe ficará completamente distraída com a oportunidade de ser o centro do mundo de um bebê. Acho que netos podem ser a solução perfeita para mães narcisistas. Eles recebem a adoração incondicional de alguém que é jovem demais para perceber sua manipulação, e eles conseguem se sentir importantes e necessários sem ter que competir com seus filhos adultos. Quanto a Alex, ele e Marcus se casaram no ano passado. Eu fui madrinha do casamento deles, e minha mãe foi convidada como minha convidada. Ela passou a recepção inteira tentando apresentar as amigas solteiras de Alex para mulheres que ela conhecia, aparentemente esquecendo completamente que o motivo pelo qual nos conhecemos era porque ele era gay. Emma, você deveria apresentar aquele rapaz alto e simpático para sua prima Jennifer. Ela sussurrou durante o coquetel. Ele parece ser perfeito para ela. Mãe, eles são todos gays. É um casamento gay. Bom, nunca se sabe. Às vezes as pessoas experimentam. Eu apenas ri. Depois de tudo o que passamos, minha mãe ainda era minha mãe.
ainda bonita, ainda charmosa, ainda completamente incapaz de ver o mundo da perspectiva de qualquer pessoa além da sua. Mas ela também não era mais capaz de destruir meus relacionamentos, e isso era o suficiente. A coisa mais importante que aprendi com toda essa experiência é que você não precisa consertar sua família para ser feliz. Você só precisa descobrir como se proteger dos piores impulsos deles, mantendo ainda qualquer relacionamento possível. Minha mãe provavelmente sempre será uma narcisista. Ela provavelmente sempre precisará ser o centro das atenções. Sempre luta com a ideia de que outras pessoas têm necessidades e sentimentos que importam tanto quanto os dela. Mas ela provavelmente sempre será minha mãe, e apesar de tudo, eu a amo. Eu me amo o suficiente agora para não deixar que ela destrua minha felicidade no processo. E às vezes, isso é o máximo que você pode pedir de um relacionamento familiar complicado. O plano do namorado falso funcionou não porque mudou minha mãe, mas porque me mudou. Ensinou-me que eu podia assumir o controle de situações que pareciam sem esperança, que eu poderia me proteger sem cortar completamente os laços, e que às vezes a melhor vingança é simplesmente se recusar a ser uma vítima. Minha mãe ainda não acha que fez nada de errado com meus namorados anteriores. Ela ainda acredita em sua versão da história de Alex, onde ela foi a vítima inocente do ciúme cruel de uma filha, mas ela também sabe que suas táticas habituais não funcionam com James, e ela viu o que acontece quando ela vai longe demais. Esse é provavelmente o mais próximo de um final feliz que nosso relacionamento chegará, e honestamente, estou bem com isso.